Sejam todos bem-vindos, queridos catequistas. Hoje nós estamos aqui reunidos na 10ª live da Iniciação à Vida Cristã da Catequese Fora da Caixinha. Nosso tema de hoje, vamos rever os 9 passos que demos até agora. E tem muito assunto importante para esclarecer e te ajudar a percorrer este caminho que a Igreja está nos pedindo. Convido você, catequista, que está chegando agora, deixe a sua curtida, compartilhe com outros catequistas, se de fato esse assunto é interessante para você. Eu me chamo Beth Andrade, sou da Arquidiocese de Ribeirão Preto, minha paróquia é São João Batista, da cidade de Sertãozinho. Faço parte da equipe da Catequese Fora da Caixinha e deste grupo maravilhoso que é a Iniciação à Vida Cristã. Convidamos agora toda a nossa equipe a se apresentar e começamos aqui pela nossa querida Rosiana. Sejam todas bem-vindas, meninas. Boa noite equipe, boa noite catequistas, boa noite todo o Brasil e pessoas que estão nos assistindo também fora do Brasil. Eu me chamo Rosiana Lima, sou de Pernambuco, cidade de Igaraçu, onde tem a igreja mais antiga do Brasil, e sou da Arquidiocese de Olinda e Recife, minha paróquia Sagrada Família. Boa noite, equipe. Boa noite, catequistas e todos que estão nos assistindo, Brasil afora e além Brasil, né? Eu sou a Elza, sou do interior do Paraná, minha cidade é Cruzeiro do Oeste, sou catequista e coordeno a paróquia Nossa Senhora de Fátima, sou da Diocese de Umuarama, Arquidiocese de Maringá. Liane, querida. A Liane travou. Vamos convidar a Márcia. Boa noite, equipe. Boa noite a todos que nos acompanham aí, que estão aí mais uma vez com a gente, dando esse pontapé aí, começando 2023, com as lives da Iniciação à Vida Cristã. Eu sou Márcia Inês, eu sou da cidade de Guarulhos, Diocese de Guarulhos, sou catequista e estou como coordenadora aqui na paróquia São Geraldo, Padres Teatinos. Rosa, querida, seja bem-vinda. Boa noite, equipe da catequese, todas as catequistas. Sou a Rosa Toassa, sou da paróquia Nossa Senhora de Lourdes, de Sarandi, Diocese de Passo Fundo, Rio Grande do Sul. Temos aqui hoje também a Solange, nossa querida. Boa noite, então eu sou a Solange, eu sou da paróquia Menino Jesus de Porto Amazonas, pertenço à Arquidiocese de Curitiba. Muito bem, e também temos a nossa querida Luciana Tirelli, que está aí, né, acompanhando todos que estão chegando no chat, ela que vai acompanhar a pergunta de todos vocês. Desde já vou falando, né, quem quiser pergunta, já deixa o seu e-mail ou deixa seu Instagram. Caso não dê para a gente responder hoje, a gente vai estar entrando em contato com você. A sua pergunta é muito importante para a nossa equipe, ela vai nos direcionando, ela vai nos sintonizando aquilo que de fato é essencial para você, para a sua comunidade e a vivência da Iniciação à Vida Cristã. Seja bem-vinda, Luciana. Boa noite, equipe. Boa noite, catequistas. Eu sou Luciana da Silva Tirelli, eu sou catequista e coordenadora de catequese da cidade de Santo André, da Diocese de Santo André, e a minha paróquia é Sagrado Coração de Jesus. Gente, que alegria, né? Estarmos aqui reunidos. O ano se passou, já iniciamos, estamos aí em pleno carnaval e nós aqui reunidos. Muito bom. Nós temos a Liane, que acho que teve um probleminha aí, acho que daqui a pouquinho está voltando, está chegando. Já estou aqui. Opa, vamos lá, Liane.
Boa noite, Beth, boa noite toda essa equipe maravilhosa que trabalha um tanto em prol da iniciação à vida cristã. Boa noite a todos que estão nos acompanhando. O meu nome é Eliane Sebem, eu faço parte da paróquia Nossa Senhora de Lourdes, da cidade de Sarandi, Rio Grande do Sul, e a minha arquidiocese é a de Passo Fundo. Muito bem, muito bem. Hoje o nosso tema é um tema que vai nos voltar um pouquinho lá atrás. Nós vamos trazer um mapa da construção, mas antes, né, como todos os encontros, como a Raquel sempre nos prepara, e ela está conosco, em comunhão conosco hoje aqui, né, infelizmente não fisicamente, mas já deixo um abraço a todos. E nós vamos iniciar com a nossa oração, que não pode faltar, antes de qualquer encontro. E hoje, em especial, convido a Luciana, que vai fazer para a gente. Acalme meu passo, Senhor. Vamos lá. Acalme meu passo, Senhor. Desacelere as batidas do meu coração, acalmando a minha mente. Diminui meu ritmo apressado, com uma visão de eternidade do tempo. Em meio às confusões do dia a dia, dê-me a tranquilidade das montanhas. Retire a tensão dos meus músculos e nervos, com a música tranquilizante dos rios de águas constantes, que vivem em minhas lembranças. Ajude-me a conhecer o poder mágico reparador do silêncio. Ensina-me a arte de tirar pequenas férias, reduzir meu ritmo para contemplar uma flor, papear com um amigo, afagar uma criança, ler um poema, ouvir uma música preferida. Acalme meu passo, Senhor, para que eu possa perceber, no meio do incessante labor cotidiano, dos ruídos, lutas, alegrias, cansaços ou desalentos, a tua presença constante no meu coração. Acalma meu passo, Senhor, para que eu possa entoar o cântico da esperança, sorrir para o meu próximo e calar-me para escutar a sua voz. Amém. Amém, amém. E agora, para iniciar o nosso momento, né, com o nosso tema, convido a Márcia. Então, vamos lá, pessoal. A live de hoje, ela tem um gosto especial para todas nós, porque nós vamos estar revendo como é que nós chegamos até aqui. Para isso, eu vou compartilhar com vocês um mapa. Nós chamamos de o mapa da construção. Esse mapa vai estar trazendo para vocês um pouquinho dos passos que nós demos. Mas antes de tudo isso começar, nós fomos tendo ideias, as ideias surgindo. A Beth foi a idealizadora dessas lives. Ela é que teve a ideia de fazer algo para ajudar as catequistas de todo o Brasil, que têm e sentem bastante dificuldade, também como nós sentimos, durante a implantação da iniciação à vida cristã. E assim, nós nos unimos e demos alguns passos, formando esta equipe, né, que todo mês traz um tema específico referente à iniciação à vida cristã, para trocar experiência com demais catequistas de todo o Brasil. Começo dizendo sobre a nossa primeira live. A primeira live trouxe um tema bastante recorrente. Ela falava sobre a iniciação à vida cristã como um resgate. Por que um resgate? Porque a iniciação à vida cristã não é uma coisa nova, não é uma novidade. É uma preciosidade da nossa igreja, desde as primeiras comunidades, que hoje foi resgatada, que hoje foi trazida, né, para que nós vivêssemos essa riqueza, essa preciosidade nos dias de hoje. Quantas vezes nós falamos, e ainda hoje falamos também, que as crianças, que os jovens, os adolescentes, vêm, recebem os sacramentos e se vão.
né? São batizados, depois só voltam para a primeira Eucaristia, fazem a primeira Eucaristia, depois voltam para a Crisma, e depois da Crisma só voltam para casar, a missa de sétimo dia. E a igreja percebeu que talvez essa evasão se desse porque ela mesma deixou um pouco de lado essa preciosidade que é a iniciação à vida cristã. Quantos de nós, adultos, não fomos iniciados? Não tivemos a apresentação deste Deus maravilhoso e trino, e não fizemos com Jesus os passos do caminho, né? Quantos de nós, infelizmente, não tivemos essa oportunidade? E esse resgate pretende trazer um pouquinho disso, né? Trazer para cada um de nós essa oportunidade de vivenciar, de experimentar o amor de Deus em nossas vidas. Então, a iniciação à vida cristã é uma novidade, mas é uma novidade que já existia, por isso que a gente fala em resgate. As diversas dioceses por todo o Brasil já vêm há um bom tempo se preparando, assim como a Diocese de Guarulhos também, se preparou aí por cerca de 4 ou 5 anos, para depois nós, né, fazermos unidade e iniciarmos a implantação. Então, muitas vezes a gente fica falando assim, mas como é que eu faço? Eu queria colocar lá na minha paróquia e tal. Mas a gente precisa entender, a iniciação à vida cristã é uma iniciativa única, é uma iniciativa de unidade, né, que parte da diocese e vem para nós. Mas então, para que a gente vai estar falando sobre isso agora? Para a gente ir buscando conhecimento, para a gente ir se preparando, né, para nós também sermos iniciados nessa caminhada. Para quando nós formos os condutores daqueles que chegam, daqueles que querem também conhecer a Jesus, nós estejamos preparados, né? Saibamos o que estamos falando. A iniciação à vida cristã não vem mudar a forma como a catequista dá a catequese, mas ela vem ampliar o olhar do catequista e fazer com que ele possa se aproximar tanto mais do catequizando e das famílias, né? E aí traz para nós essa linda e rica experiência que é caminhar. Um dos termos que nós usamos na iniciação à vida cristã é falar sobre o caminho, né? Jesus está conosco neste caminho. A iniciação à vida cristã vem nos fazer enxergar e testemunhar essa verdade. Ele está conosco no caminho. E assim como os primeiros cristãos que foram iniciados, apresentados, acompanhados no caminho, nós também faremos isso com os catequizandos, sejam as crianças, os adolescentes ou os adultos. Então, assim foi a nossa primeira live, trazendo para nós esse resgate tão necessário dessa preciosidade, desse tesouro que nós temos na nossa igreja, que é a iniciação à vida cristã. E na segunda live, nós tivemos um complemento da primeira, respondendo, né, o que é iniciação à vida cristã de inspiração catecumenal. Convido a Rosiana para estar falando um pouquinho conosco. Obrigada, Beth. Justamente, na nossa segunda live, nós falamos sobre o que é iniciação à vida cristã, de catequese, de inspiração catecumenal, ou seja, o que é isso, né? Então, a Márcia tinha trazido para a nossa segunda live 2 perguntas importantes. O que é inspiração e o que te inspira? Inspiração, ela pode ser algo que nos entusiasma, que nos impulsiona, que incentiva, algo que dá ardor ao nosso coração, aquilo que nos chama a atenção para seguir em frente. E o que te inspira? O que vem a nos inspirar hoje? A nossa vida, temos muitas coisas que nos inspiram. Uma pessoa, um som, um jeito de ser de alguém, uma música. Isso nos traz inspiração. E quando falamos de inspiração dentro da iniciação à vida cristã, de catequese e de inspiração catecumenal, podemos entender que é aquela que veio desde lá dos primórdios, ou seja, o jeito pelo qual viviam os primeiros cristãos, como eles foram introduzidos nas comunidades.
E isso vem trazendo para a gente essas mudanças que a nossa igreja está trazendo. Ou seja, ele vem através do catecismo. Como conhecemos isso? Através do catecismo da Igreja Católica, que também do livrinho Didaqué, que é um livrinho que se chama, tem origem, o seu nome significa instrução, ensinamento, doutrina, e por assim dizer, ele é o catecismo dos primeiros cristãos. Você que é catequista, que nunca ouviu falar na catequese dos primeiros cristãos, esse livrinho é bem indicado, é o livrinho, o Didaqué, certo? Catecismo dos primeiros cristãos, onde vem ensinando toda essa inspiração. E eu vou ler um trechinho aqui da passagem bíblica de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, 42. Deixa eu pegar aqui rapidinho. Que é a comunidade ideal. Eram perseverantes em ouvir o ensinamento dos apóstolos, na comunhão, na partilha do pão e nas orações. Ou seja, eles se uniam para poder formar aquela comunidade. Era através da comunhão, da partilha do pão e das orações que foram surgindo as comunidades. E essa catequese de inspiração catecumenal está resgatando isso, como a Márcia falou, que a iniciação à vida cristã, como é conhecida a IVC, ela vem resgatar essa catequese, onde já foi falado antes, que era a evangelização dos primeiros cristãos, um modo rico, cheio de espiritualidade, que não é contrário à evangelização que nós fazemos hoje. Até agora, nós fazemos aquela evangelização que muitos dizem que é aquela evangelização tradicionalista, que prepara para os sacramentos. Hoje, nós estamos impulsionando, motivando e criando essa familiaridade dos catequizandos e também dos catequistas com essa nova vivência, esse novo modo de ser, de agir dentro da catequese. Vamos caminhando passo a passo, conhecendo, nos aproximando e amando cada vez mais a pessoa de Jesus, os seus ensinamentos. E isso vai para toda a vida, não é apenas para um momento. Nesse processo, ele vem apresentar 3 pessoas importantes dentro desse processo de inspiração catecumenal, que são o introdutor, o catecúmeno e o catequizando, que muitas vezes é muito falado ou pouco falado nas nossas paróquias, porque muitas delas ainda não ouviram falar da iniciação à vida cristã. E elas são pessoas importantes nessa caminhada da catequese de inspiração catecumenal. O introdutor é aquela pessoa que pode ser um homem, uma mulher de fé e de vivência cristã, que vai acompanhar o candidato ao processo de iniciação à vida cristã, preparando o terreno para que a semente seja plantada pelos catequistas e vai acompanhando. Muitas vezes é uma pessoa de uma pastoral, de um movimento, que está ali, viu uma pessoa que não tinha nenhum dos sacramentos e foi trazendo ele para ele conhecer e depois ele resolver ser introduzido na comunidade. O catecúmeno é aquela pessoa que não pertence à comunidade cristã, que ainda não recebeu o sacramento do batismo e deseja conhecer, receber os sacramentos e se aprofundar na doutrina cristã e na fé. Ou seja, é aquela pessoa que não conhece a Deus, não conhece os mandamentos, não conhece a história da igreja, mas que está chegando ali, está querendo se aproximar, conhecer, né? E é através do introdutor, ele vai lá, procura saber, conhecer, ele já vai apresentando algumas coisas que a nossa igreja tem, até ele chegar a nós catequistas. Já o catequizando, o crismando, é aquela pessoa, criança, jovem, adolescente, adulto, que já tem o sacramento do batismo, já está inserido numa comunidade cristã através desse sacramento e deseja aumentar a sua fé, se aprofundar na doutrina cristã, assim como nos ensinamentos de Jesus.
A catequese de inspiração catecumenal é um modo de evangelizar que faz as pessoas sentirem essa necessidade de seguirem na caminhada, não apenas se prepararem para o sacramento, como uma tradição, como uma formatura, que no final vão receber aquele diploma. Ela deixou de ser doutrina, ela deixou de ser uma catequese só de você passar tarefinha, daqueles encontros feitos sala de aula. Ela é aquela catequese renovada, que você vai trazer os ensinamentos de Jesus através de uma igreja em saída, que é o que o Papa Francisco sempre está pedindo, através da palavra de Deus, que é o centro da catequese, trabalhando a leitura orante, a oração, a reflexão, a contemplação e a vivência cristã mais ativa. É uma catequese de missão, pois hoje somos igreja em saída. Ela busca nos nossos irmãos e irmãs conhecerem a Deus. E a gente vai buscar isso aonde? A gente até lá nas lives anteriores, a gente falou muito nisso, que a gente não fica só na nossa igreja, na nossa comunidade. A gente sai e vai buscar fora. Vamos buscar nas escolas, nas faculdades, nos supermercados, padaria, farmácia. Fazendo como? Coloca um cartazinho lá e diz assim, olha, estamos abrindo as inscrições para a catequese, seja ela de criança, adolescente, jovens ou adultos. E isso a gente vai trazendo mais pessoas para conhecerem a Jesus, a transformar a sociedade, numa sociedade cristã que vivam como viviam os primeiros cristãos. Muitos de nós catequistas que não conhecemos esse processo, temos medo do novo, de se adaptar, mas é tranquilo, minha gente. A gente vê depois aqui com os testemunhos das meninas que a gente vai adaptar esse processo para a nossa realidade cristã, para o nosso modo de ser, de agir dentro da nossa catequese. Antes, as catequeses eram feitas, como eu disse, né, com tarefinhas, com momentos, só de aprendizado. No final, a gente fazia aquela prova, as crianças, os jovens faziam uma prova e, esse aqui está pronto. Hoje, não. Ele está pronto com a vivência dele, ele vai mostrar que está pronto com a vivência, com a participação na comunidade. E daí a gente vai ver frutos. Ou pode ser que a gente até não veja, né? Como a gente diz, a gente planta a tâmara, mas aí a árvore daqui que cresça, que floresça, que dê frutos, demora. Mas esse processo está resgatando isso aí, trazer de volta o amor verdadeiro pela nossa igreja, o amor verdadeiro pelos ensinamentos de Jesus. É isso aí, Beth. Muito lindo, Rosiana, tudo que você falou. E vamos lá para a nossa terceira live, que ela vai nos... Além de... Agora a gente já sabe o que é, a gente já percebeu o que é a inspiração, de onde ela vem, e aí a gente já começa a querer dar esses primeiros passos. Como é? Vou convidar a Rosa agora, para ela nos falar um pouquinho da terceira live, que é a Iniciação à Vida Cristã, Primeiros Passos. Está fechado, Rosa? Então, os primeiros passos começam com a conscientização. Tá? Em primeiro lugar, é preciso ter a consciência da necessidade eclesial. Desta forma, especial de evangelização. Conscientização de quê? De quem? De todos, iniciando com o bispo na diocese. Como? Estando em sintonia e unidade com a diocese e demais paróquias. Segundo passo, buscar conhecimento. Mesmo que sua diocese não esteja implantando o processo de IVC, toda a catequista pode buscar conhecimento, se informar, estudar, se familiarizar o quanto antes. E implantar. É preciso entender que essa etapa é lenta. Muitas paróquias ainda
não implantaram 100%, enquanto outras nem iniciaram o processo. Porém, quanto antes iniciar a formação para conhecimento, melhor. O mais importante é que a paróquia mostre esse interesse em implantar. Também é preciso paciência com seu padre, tudo tem seu tempo. Convido agora a Liane para complementar, né, esses primeiros passos. Isso, eu quero fazer um gancho aqui, Beth, quando a Rosiana falou que assim como o processo de iniciação à vida cristã não é só um momento na vida da gente, mas que é para toda a vida, esse processo também não envolve apenas a catequese, mas envolve toda a pastoral da igreja. Que mais para frente, no próximo encontro, a colega vai falar sobre essa pastoral de conjunto. Então, no momento em que nós temos a conscientização, nós temos que buscar o conhecimento. E daí, nós vamos implantar, tendo essa consciência, tendo esse conhecimento de que essa implantação não vai ser de imediato, de 100%, mas que nós vamos caminhar, assim como a Beth falou, a Márcia falou lá no início, que esse processo de iniciação à vida cristã, ele é um caminho que nós vamos fazendo dia a dia. E tudo tem seu tempo. Então, uma coisa bem importante que eu gostaria de colocar aqui é sobre entender essa essência da iniciação à vida cristã. Qual é a essência do processo de iniciação à vida cristã? O que isso quer dizer? Nós precisamos entender qual é a intenção, então, da iniciação à vida cristã. Tem 3 coisas que são bem importantes para a gente entender. O fundamento da EVC, o objetivo e a missão. Veja que no fundamento está o chamado, ou seja, no envio missionário de Jesus como resposta àquela efusão do Espírito Santo, quando ele nos manda, ele não nos chama, ele nos manda, ide anunciai a minha palavra para todos os cantos do mundo. Isso, nós precisamos entender também que isso não fica limitado à nossa sala de encontro, certo? No segundo ponto, nós entendendo qual é o objetivo da IVC, que é gerar filhos novos e filhos renovados, para seguir anunciando e gerando novos filhos no Filho. Quando eu falo filhos no Filho, quer dizer o quê? Quanto mais eu me assemelho a Jesus Cristo, mais próximo do Filho, que é Jesus Cristo, eu estou chegando. Então, esse objetivo, a essência nua e crua, é nos tornarmos filhos novos e renovados para seguir anunciando. E a missão é nós sabermos nos impor essa tarefa irrenunciável de anunciar o mistério da salvação em todos os cantos do mundo, como eu falei antes, não apenas na sala dos encontros, mas em todos os lugares onde nós estivermos. É por isso que o processo de iniciação à vida cristã não é apenas função do catequista, mas de todos aqueles que participam desse serviço missionário dentro da igreja. Agora, qual é a função da catequese no processo de iniciação à vida cristã? Essa função é de anunciar com fervor, com amor, com entusiasmo, com encantamento esse querigma, essas verdades da fé. O batismo nos impôs isso, lá no início. Nos impõe porque essa é a missão de todo batizado, anunciar e servir. E para anunciar essas verdades, a igreja dispõe de riquezas pedagógicas, ou melhor, de riquezas litúrgicas, que nós temos nos gestos, nós temos nos símbolos, lembrando também que a catequese e a liturgia, elas andam lado a lado. Eu quero citar aqui para vocês o documento 109 da CNBB, que é das Diretrizes Gerais da Ação Evangelizadora da Igreja no Brasil, de 2020, 2023, quando se refere ao pilar da palavra, que diz assim: iniciação à vida cristã e palavra de Deus estão intimamente ligadas. Uma não pode ocorrer sem a outra. O que isso tudo quer dizer? Quer dizer que a iniciação à vida cristã, ela quer trazer os fiéis para dentro do mistério pascal de Cristo. Ou seja, celebrar com fé, celebrar com respeito, celebrar com todo o amor missionário e revelando através de cada rito, gestos, o símbolo que é o grande mistério salvífico de Jesus. Não basta nós termos todos esses ritos, fazermos tudo isso, se nós não tivermos a essência que é esse encantamento por Jesus. Então, a iniciação à vida cristã, ela tem essa essência do amor
de levar até o próximo esse amor de Jesus através da sua palavra, através desses gestos, através dos ritos, através das celebrações. Isso aí. Quanta riqueza, né? Se a gente fosse falar, né, seria necessário refazer todas as lives. Mas bora lá. Vamos passando. Eu acho muito importante tudo isso que nós estamos fazendo aqui hoje, porque tem muitos catequistas que ainda não assistiram nenhuma live. Então, olha, gente, esse vai ser, assim, um iluminar o coração de vocês, um oxigenar o pensamento de vocês, para vocês irem lá, né, embaixo do nosso, aí, né, no YouTube para vocês, tem o playlist de todas as lives da IVC. Então, não deixe de ir lá e ver e assistir por completo cada live. E agora, eu convido a Ilza, né, Cagliari, para ela já estar falando para a gente da quarta live, que é a pastoral de conjunto que a Eliane mencionou agora. É isso mesmo, gente. Então, na quarta live, nós tratamos sobre a pastoral de conjunto, o conceito de pastoral de conjunto. Apesar do que muita gente pensa, não é mais uma pastoral, né? Muitas paróquias já até vivem essa realidade, mas é apenas um conceito, onde todas as pastorais, eu até na live usei o exemplo, né? As canetinhas aqui, onde várias pastorais vêm agregar com a catequese. Imaginemos que aqui é a catequese. Então, vem a pastoral da liturgia, que caminhamos juntos. Temos também a pastoral da criança, que pode auxiliar muito esse processo. A pastoral familiar, que está sempre junto da catequese, especialmente assim, em casos mais delicados. E temos também uma pastoral muito importante na igreja, que é a do batismo. Então, conjunto, a pastoral de conjunto são as ações que todas essas pastorais podem realizar junto à catequese para uma melhor evangelização, para a gente conseguir realizar aquela evangelização onde a Liane diz, né? Fazer filhos no filho, trazer os filhos para Jesus. Essa é a nossa meta, o nosso objetivo principal. Todas as pastorais têm esse objetivo. E por que não essa união? Por que não caminharmos juntos? Associarmos as ações, as atividades. Em vários momentos da catequese é possível fazer isso. Convidar a pastoral para estar junto no retiro, numa reunião de famílias, um encontro com os pais, um encontro com os adolescentes, com os jovens, podemos trazer outros grupos de jovens para criar um ambiente mais adequado, né, na linguagem dos jovens. E tudo isso só vai agregando, vai formando esse conjunto que nós dizemos pastoral de conjunto. São essas ações. Outras pastorais que podem nos ajudar muito são os diáconos, principalmente nas celebrações de entrega dos símbolos, né? Tem o símbolo da fé, a entrega da cruz, a entrega da palavra. Os diáconos e os ministros da palavra podem nos auxiliar muito nesses momentos em que estão junto aos catequistas. E a pastoral do batismo é aquela que está sempre ali próxima da catequese também, porque nós, enquanto acolhedoras, né, recebemos crianças que ainda não são batizados, como a Rosiana falou, vem adolescentes e jovens, ou até mesmo adultos, que até já receberam o sacramento do batismo, mas ainda não foram suficientemente evangelizados. Então, a ação de todas essas pastorais e movimentos consegue fazer essa evangelização mais eficaz, uma evangelização que leva realmente à conversão, através dos ritos de passagem, através do acompanhamento. Hoje a catequese
como dizia a colega, não é simplesmente ensinar doutrina. Catequese hoje é acolhimento e acompanhamento, não só do catequizando, mas de toda a família dele. É essa a nossa missão agora, enquanto iniciação à vida cristã. Creio que consegui colocar o conceito. Com certeza, Alguma Ilza. pergunta, Beth? Nós vamos caminhar. Peço para o pessoal continuar pensando, guardando o nome das meninas, viu? Que aí vocês podem estar fazendo as perguntas direcionadas a elas. E agora nós vamos passar para a Solange, que ela vai estar falando para a gente da quinta live que fala sobre os tempos e etapas. Como é isso, Solange? Bom, então, o Rica, que é este livro aqui, né, que é o do ritual de iniciação à vida cristã, né? Então, ele prevê que o catecumenato ele seja composto, o IVC ele seja composto de 3 tempos e 4 etapas, de 3 etapas e 4 tempos, né? Então, nós temos o pré-catecumenato, né? Que o pré-catecumenato é o período de acolhimento. Então, é aquele acolhimento do qual nós fazemos, as catequistas fazem, a igreja faz como um todo, para acolher aquela pessoa na qual tem interesse, ou você faz com que desperte o interesse naquela pessoa através do querigma. Então, você vai fazer o primeiro anúncio de Cristo. Então, nesse período do pré-catecumenato, então a pessoa, a criança, né, o jovem, o adolescente, ele vai passar a conhecer melhor para ele poder amar aquilo que ele está aprendendo a conhecer. Então, ele é o caminho que leva ao discipulado. Então, aqui no caso da nossa arquidiocese, que nós pertencemos a Curitiba, então, no ano de 2013, foi lançado, então, o nosso diretório arquidiocesano, né, de iniciação à vida cristã. Então, ele já prevê algumas regras, algumas orientações para que a gente implante nas nossas paróquias, nas nossas comunidades aqui do Paraná. Mas, de modo geral, então, o pré-catecumenato, ele, com o coração, a pessoa com o coração aberto, ela vai começar a se apaixonar por Cristo, né? O que as meninas falaram ali nas outras lives, né? Então, você vai conhecendo e você vai se apaixonando. A partir desse período ali, que pode levar de 1 mês a 3 meses, que é essa primeira acolhida. Então, no caso aqui, por exemplo, a nossa comunidade, nós estamos dando passos em direção ao IVC. Então, nesse ano, nós promovemos a festa das inscrições. Então, nós fizemos um momento de acolhida dos pais, né? E, nesse momento, nós realizamos as inscrições para os novos catequizandos e também a renovação das inscrições das crianças que já estão na catequese, né? Já estão percorrendo esse processo. Então, esse momento da acolhida dos pais, nós preparamos um momento no qual fizemos uma partilha de lanche com eles, cada catequista conversou, né, com o catequista, com o pai, a família, né, do seu catequizando. Então, esse momento faz parte também do pré-catecumenato, né? Então, porque o catequista, ele é um missionário, então ele pode ir atrás através de visitações, pode fazer divulgações criativas. Então, nesse período, também é bem importante o que a Ilza falou sobre a pastoral de conjunto, porque toda a comunidade se une para motivar o catequizando ou o catecúmeno, né? O catecumenato é o tempo em que há um contato com a vida cristã. Então, ele acontece durante essa caminhada. Então, ele já passou pela fase da acolhida, ele vai passar pelos encontros. Então, nesses encontros, vão trazer ele cada vez mais para o caminho, porque o IVC nada mais é do que um caminho a ser percorrido, e dura para a vida toda, né? Então, esses encontros, através da leitura orante, né? Ele vai se apaixonando aos poucos por aquela vivência.
E o catequista, ele precisa ser exemplo também de oração, exemplo de fé. Por quê? Porque ele está cativando o catequizando, cativando o catecúmeno a acompanhá-lo, porque ele vai se apaixonando aos poucos por aquilo que ele está aprendendo, que ele está vendo, né? Que ele está sendo, o catequista está sendo o exemplo, está sendo o missionário, né? Nesse período de evangelização, né? Então, depois desta fase, nós teremos a próxima etapa, que seria a purificação e a iluminação. Então, esse momento geralmente acontece no período da quaresma. Por quê? Porque a quaresma, ele é um período muito propício para essa iluminação, essa purificação, porque você vai ter um período mais de reflexão, as vivências da igreja, né, das celebrações, elas são de reflexão, né? Elas são de um período de transformação e de conversão. Então, nesse momento, a gente entende que o catecúmeno, que o catequizando, ele vai passar por essa iluminação, né? Por essa purificação, e vai anteceder ao sacramento. Então, ele vai entender que ele está pronto para seguir a palavra, para seguir o caminho e para anunciar, né, também tudo aquilo que ele está vivenciando e aquilo que ele já vivenciou. Né? Então, uma coisa que eu acho interessante, assim, com relação ao catequista ser um missionário, isso daí perdura para sempre. Por quê? Eu tive um exemplo bem interessante, alguns meses atrás, nós estávamos durante a pandemia ainda, e eu estava num mercado, numa cidade vizinha, e era um mercado bem grande, assim, e eu escutei uma voz que disse assim: mãe, olha lá minha catequista. Então, aonde a gente for, nós somos catequista, nós somos o exemplo, né, que eles vão estar observando. Então, se nós estamos sendo para eles um exemplo bom, eles vão estar observando, né? E se nós estivermos fazendo algo que também não seja tão interessante para eles, para a gente mesmo, né? Nós vamos estar depondo contra o nosso próprio ensinamento. Então, o que nós estamos passando? Nós estamos tentando aproximar cada vez mais eles de Jesus. Mas se eu não ajo conforme eu prego, isso daí vai trazer um conflito. E esse período do querigma, que é o início, que é o levar a palavra, lá no pré-catecumenato e no catecumenato mesmo, né? Então, mostrar a pessoa de Jesus, mostrar as maravilhas de Jesus, como que eu prego algo que eu não vivo. Então, isso é importante também a gente frisar, que o IVC, ele te torna também melhor, porque você começa a ter também uma visão diferenciada daquela catequese de doutrina que nós tínhamos antigamente, que foi muito importante, porque nós aprendemos, nós vivenciamos, porém agora o Papa Francisco nos pede uma catequese em saída, uma igreja em saída. Então, é uma igreja missionária, catequista que vai, né, ao encontro do catequizando. Então, esse período da iluminação, daí ele vai receber o sacramento, né? Então, a partir do momento em que ele recebe o sacramento, ele precisa ter o desejo de levar aquilo que aprendeu, né? Então, como que ele vai ter esse desejo? Através de um bom momento do pré-catecumenato, de um bom momento do catecumenato, dos encontros catecumenais, né? Da purificação, iluminação, agora ele está na fase da mistagogia. Então, essa etapa da mistagogia é quando ele vai perceber todas aquelas experiências de fé que ele teve, que ele já passou pelo acolhimento, né? Ele passou por todos aqueles momentos e ele já sentiu o quanto é bom, né, viver na presença de Cristo, né? Então, ele vai entender que esse acolhimento que ele teve e continua tendo durante todo esse processo é tão bom e faz tão bem para ele que ele vai levar a palavra, né? Então, como o documento 107, que foi citado também se não me engano, pela Rosiana, não lembro agora, mas ele fala sobre o encontro de Jesus com a samaritana, né? Então, ele teve um momento tão profundo com ela que quem precisava da água não era ele, na verdade, era ela, né? Então, ela chegou na fase da mistagogia quando o quê? Ela viu que toda aquela vivência com o Cristo foi tão grande, tão profunda, que ela saiu para anunciar. Então, ela não guardou para ela, assim.
né? Ela não quis que aquele momento ficasse com ela, né? Então, ela quis mostrar para os demais que o Cristo havia estado com ela e que havia falado com ela, né? Então, ela vai, a partir daquele momento, testemunhar. Então, é isso que nós somos testemunhas. E nós precisamos levar esta palavra de modo que os nossos catequizandos sintam esse desejo de também ser discípulos missionários, né, de Jesus, a partir de tudo, de todas essas vivências, né, que eles têm. Aqui na nossa paróquia, o ano passado, nós iniciamos com a catequese infantil. Então, as crianças de 8 a 9 anos, eles passam por esse período de catequese do querigma. Então, é um tempo específico no qual as crianças fazem várias atividades, vários momentos, né, para fortalecer essa questão do primeiro anúncio, do conhecer Jesus, de quem é Jesus, né? Então, é algo, assim, bem importante e que marca também a vida deles, né? E a vida do catequista também, porque, para nós, esse processo de evangelização, vamos dizer assim, mais íntimo com o catequista, nos traz experiências incríveis, né? Então, essa quinta live, ela mostrou que é muito importante passar por todas essas etapas, porque lá na frente nós vamos ter verdadeiros discípulos missionários. Então, muito embora a gente tenha aquela visão de que crismou abandona, as sementes são plantadas, né? E essas sementes precisam ser boas, porque mesmo que a gente não veja elas frutificar, em algum momento da vida vai gerar bons frutos, né? Então, é esse que é o anseio do Papa Francisco, do Concílio Vaticano II, onde fala que nós precisamos ser uma igreja em saída para poder fazer discípulos missionários, né? Para poder trazer pessoas para as demais pastorais, para nos auxiliar nas pastorais, para ser bons agentes, né, de pastorais e exemplos para a nossa comunidade. Lindo, lindo, Solange, tudo isso que você falou. E muito importante essa vivência do catequista, que ele também tem que viver essa experiência. Então, imagina, cada turma que você vive esse querigma, essas etapas, você vai se aprofundando, vai também, né, tendo essa experiência de fé, sendo testemunho. E convido agora a Márcia, a Solange falou até bastante do pré-catecumenato, né, mas vocês podem perceber que todas as lives, elas estão, né, conectadas, não tem como, você fala uma coisa, você acaba falando um pouco da outra, porque é tudo um conjunto, né, a unidade, como a Eusa mencionou. E ela vai falar sobre o pré-catecumenato em específico. Márcia? Não estou ouvindo a Márcia. Você está com o fone desligado? Voltei. Voltei. Eu estava compartilhando, não conseguia voltar. Coisas de pré. Muito bem. Eu vou falar um pouquinho diferente. Eu agora iria falar para a gente sobre a sexta live. A sexta live trouxe para nós a figura do pré-catecumenato, que a Solange discorreu bastante para a gente, falou muito bem, que é esse tempo de acolhida, de anúncio, que é esse início aí, né? E eu vou, então, reforçar um pouquinho o documento 107, que é o documento que fala sobre a iniciação à vida cristã, o documento 107 da CNBB, que a Rô já comentou, a Solange também trouxe para nós, vai falar sobre essa parte aí da nossa construção deste mapa, onde nós vemos essa estrada, este caminho, né? O pré-catecumenato é o primeiro passo, onde há o anúncio, a escuta, o convencimento. E a partir dali nós vamos dar outros passos para a gente caminhar, né? Para a gente passar pelas outras etapas e as outras fases. Então, eu queria só dizer um pouquinho o quanto é importante para nós, catequistas, conhecermos o documento 107, que traz para nós uma rica experiência deste pré-catecumenato na figura de uma mulher.
mas que também nos mostra o catecumenato que esta mulher vivencia. E, finalmente, nos traz o tempo da mistagogia, quando esta mesma mulher vai anunciar. Então, rica a experiência da mulher do lado do poço, que tem a experiência com Jesus, que faz o encontro com Jesus. Ali ela é iniciada. E ela sabia de algumas coisas, afinal de contas, ela vai dizer, né? Quem é você para me pedir água aqui nesse poço? O poço que o nosso pai Jacó deixou para os meus pais e para nós. Nós sabemos que o Messias irá chegar. E depois ela vai descobrir que ela está a falar com o próprio Messias. Ou seja, ela é iniciada, ela ouve um anúncio, ela é apresentada, assim como no pré-catecumenato, ela é apresentada àquele que vai poder matar a sua sede, que ela nunca mais voltará a ter. E daí ela vai sair e vai fazer a mistagogia, a experiência, vai falar sobre aquele conto. Lá na frente nós ainda vamos ouvir. Já não estamos aqui pelo que você fala, mas sim pelo que nós vivemos. O pré-catecumenato, que nós falamos lá na nossa sexta live, é este primeiro passo, é este anúncio. Mas, como a Beth falou, vocês podem ver que as nossas lives vêm numa crescente. Ela veio nos dizendo o que é esse tal de iniciação à vida cristã, de onde veio esse negócio, de que planeta ele surgiu. Ele surgiu do planeta que ele já estava, né? E aí, e agora, como é que nós vamos viver isso? Vamos correr, comprar todos os livros que tem lá, maravilhosos, e vamos implantá-lo? Não, a gente precisa conhecer. E nós vamos também, como a Solange disse, nós catequistas vamos também fazendo essa experiência, porque ainda hoje nós estamos sendo evangelizados. Afinal de contas, nós estamos nos apaixonando ainda mais por essa metodologia que nos leva a um encontro pessoal com Cristo. O pré-catecumenato, o pré-catecúmeno é aquele que ouve o anúncio, é aquele que é iniciado. É um tempo que pode ser curto, pode ser longo, né? Em algumas dioceses, ele é preparado de uma forma mais longa para a catequese infantil, mas geralmente para a catequese com adultos, ele é um tempo um pouco mais curto. Mas ele acontece sempre, porque nós sempre estamos sendo iniciados, nós sempre estamos sendo apresentados, nós estamos e devemos todos os dias fazer um encontro. Eu vou ler para a gente um pedacinho, não do documento, mas do estudo que formou o documento 107. É uma fala de Santo Agostinho do livro Confissões. Vai dizer assim: tarde te amei, beleza tão antiga e tão nova. Tarde te amei. Tu estava dentro de mim e eu te buscava fora de mim. Brilhastes e resplandecestes diante de mim e expulsaste dos meus olhos a cegueira. Exalaste o teu espírito e aspirei o teu perfume. E desejei-te, saboreei-te, e agora tenho fome e sede de ti. Tocaste-me, abrasei-me na tua paz. Quantos de nós não estamos à procura dessa beleza? Fora de nós, uma beleza que está dentro de nós. Na nossa sexta live, quando nós falamos do pré-catecumenato, mais uma vez nós reforçamos, nós não somos formadores, nós somos catequistas que trazem as suas experiências nessa semeadura. Como foi que nós chegamos até aqui? Transcorrendo por este caminho, onde nós aprendemos o que é a iniciação à vida cristã, onde nós falamos um pouquinho do que a iniciação à vida cristã traz para nós. Nós falamos de como a iniciação à vida cristã é realizada, né? E de como a igreja nos oferece esse documento tão rico que se chama Rica e o adapta nas diversas dimensões da catequese. Então, o pré-catecumenato somos nós, ontem, lá na primeira live, quando nós ouvimos o anúncio e quando nossos bispos, nossos padres chegaram e disseram para nós: agora nós vamos ter que aprender o que é iniciação à vida cristã. E agora nós estamos neste caminho,
aprendendo junto com vocês e trocando essa experiência de iniciação à vida cristã. Beth? Tudo bem, Márcia. E na 7ª live, eu convido a Rosiana novamente, que fica aquela dúvida, né? Até a gente tem essa oração, acalme nosso passo, Senhor, porque a ansiedade de todos os catequistas é muito grande, a curiosidade também é grande. E quando que eu vou realizar? Quando que vai acontecer? Então, a 7ª live vem trazer justamente isso. Iniciação à vida cristã, quando a implantação acontece. É isso aí, Beto. Lembrando, né, que antes de iniciar esse tema, a Márcia, na 7ª live, ela trouxe uma pergunta muito importante. Como nós queremos viver? Nós queremos viver como sal na terra e luz no mundo. Já diz lá a carta de 1 João, né, no capítulo 1, que se dissermos que estamos em comunhão com ele, já estamos na luz. Então, é essa luz que nós estamos buscando, essa luz para nossas vidas. Nós precisamos fazer com que todos os cristãos sigam essa luz, queiram essa água viva, como a Márcia falou, como as meninas falaram anteriormente. Então, assim, a implantação da IVC nas nossas paróquias é um sonho ainda, né? É um sonho que um dia a gente vai ver realizado. E esse sonho é como se nós estivéssemos diante de uma grande plantação, de uma grande terra para plantar, onde nós vamos trabalhando essa terra, depois vamos pegando as sementes e colocando uma a uma, e vamos plantando, e vamos cuidando dessa terra, para que essas sementes, no futuro, elas floresçam, dêem frutos, e com isso a gente vai adequando tudo à nossa realidade, pois sabemos que cada comunidade é diferente, os catequistas têm um tempo diferente de adaptação para essa mudança. Sabemos que isso não é fácil, não é chegar e dizer assim, a igreja lançou a IVC para a gente trabalhar e já chegar implantando, não. Temos que trabalhar isso aí. E por isso a gente precisa conhecer vários documentos, como as meninas já citaram aí, alguns documentos da nossa Igreja Católica, que estão ligados direcionalmente para a catequese, que é o documento 107 da CNBB, que é a Iniciação à Vida Cristã, itinerário para formar discípulos missionários, assim como o itinerário de iniciação à vida cristã, um processo de inspiração catecumenal, o documento de Aparecida, onde os bispos discutiram como seria essa iniciação e outros assuntos, o Diretório Nacional para a Catequese, o Diretório para a Catequese, que é de cada arquidiocese tem um, o Catecismo da Igreja Católica e o Ritual de Iniciação Cristã de Adultos, o RICA, que é muito importante, que ele vem trazendo os tempos, etapas, celebrações, para que a IVC possa ser implantada e caminhe como deve ser. Hoje nós passamos a trabalhar essa nova forma de evangelização cristã, onde se faz necessário mergulharmos profundamente dentro da palavra de Deus, através da leitura orante, como já falei, da oração, reflexão, contemplação, para termos uma vivência mais ativa, como que estamos lembrando sempre, né? E dependendo do material que a gente use, do subsídio, independente dele, e cada diocese adota um subsídio, né? Faremos uma linda caminhada através dos tempos, etapas, das celebrações e ritos que existem dentro da IVC, que são lindas. Quando a gente passa a conhecer, a gente passa a amar. Em nosso país, existem muitas dioceses, arquidioceses, que ainda não viram falar sobre a IVC. Isso é uma realidade dentro da catequese. E ainda não implantaram esse processo. Mas muitas têm esse grande desejo de conhecer, implantar. E é um sonho. Estamos sonhando que vamos caminhar juntos, né, através das formações que estão sendo disponibilizadas para os catequistas, mesmo aqueles que a gente escuta falar
que não sentem necessidade, que não aceitam participar das formações, que não precisam participar porque já sabem, já trabalham há muito tempo. Mas é importante. A nossa igreja está mudando. O mundo está mudando. Então, nós precisamos mudar também. Isso acontece porque muitos catequistas têm medo. O medo do novo, o medo de precisar sair do seu comodismo. E o medo de dizer assim, eu não preciso disso. Não precisamos ter esse medo, catequistas. Botem na sua consciência que Deus não escolheu os capacitados, Ele capacita os escolhidos. Você é um escolhido e Ele vai lhe capacitar. E o primeiro passo é a formação. A formação, o estudo dessa nova forma de catequizar. Hoje, muitos subsídios que utilizamos até hoje, eles vêm trazendo o quê? Os encontros através de tarefinhas. Muitas vezes vem só uma citação bíblica que a gente tem que desenvolver aquele encontro. Já através da iniciação à vida cristã, os encontros, os subsídios foram renovados. Eles vêm trazendo novas formas da gente transmitir os encontros. Eles vêm nos ensinando como transmitir. Cada catequista vai pegar aquele encontro e vai transformar para a sua realidade. Certo? As passagens bíblicas que você vai trabalhar para vocês se sentirem preparados. Nós temos que ter formações não só teóricas, temos que ter formações que sejam direcionadas aos catequistas, mas que eles vivenciem aquilo ali, que a gente fale na linguagem. Na minha arquidiocese mesmo, está tendo muitas formações, e aqui a gente dividiu por vicariatos, a arquidiocese é dividida por vicariatos, como em várias dioceses são divididas por foranias. Então, assim, vários vicariatos estão trazendo formações da iniciação à vida cristã com a linguagem do catequista, fazendo o catequista se transportar para dentro daquela realidade. Então, eles já estão perdendo esse medo de dizer que o novo, né, assusta. O novo ainda assusta, mas é interessante que essas formações sejam direcionadas, como a Márcia falou, como as meninas falaram, como a Liane falou, não só para os catequistas, mas para toda a paróquia, para todos os pastorais, movimentos, agentes que evangelizam também, porque eles também precisam conhecer para poder toda a paróquia estar voltada a isso aí. E não pense que a formação é só assim inicial, não. Ela tem que ser contínua, permanente, a gente tem sempre que estar se atualizando, se reciclando, para que essas mudanças que ocorrem no mundo não venham nos influenciar, não venham nos colocar no medo de novo. Uma coisa que a gente viu muito agora, e muitos catequistas ficaram com medo, apavorados, deixaram de dar sua catequese, a pandemia. A pandemia que tivemos que nos reinventar e montar encontros para serem transmitidos através das redes sociais. Muitos catequistas tiveram medo, se sentiram desconfortáveis para trabalharem nessa nova forma de evangelização, por não estarem preparados. Alguns que já trabalhavam com as redes sociais não tiveram tanta dificuldade, mas há documentos na Igreja Católica que já vem falando para a gente trabalhar com as redes sociais. Então, assim, precisamos ver que quando a IVC for implantada nas suas paróquias, de norte a sul do país, ela vai trabalhar uniforme, ou seja, lá a Liane estará dando um encontro e aqui no Pernambuco estará dando o mesmo encontro. Sabemos que isso é um sonho, mas se Deus quiser a gente vai ver isso aí. Então, assistam às lives, como as meninas disseram, assistam às lives anteriores. Não somos formadores, mas estamos trocando experiências. E é importante, porque essas partilhas que nós estamos fazendo está enriquecendo muito. Os catequistas já até comentaram em algumas lives que eles perderam o medo. Então, assim, deixe aqui o seu like, deixe sua pergunta. Não esqueça, a gente está aqui para tocar a experiência com vocês. É isso aí, Beth. Muito bom, Rosiana. E como vocês falaram aí, gente, essa questão de não sermos formadoras, a Márcia falou, a Rosiana veio reforçar,
E lembrar que a Raquel fala da nossa importância da catequese fora da caixinha, que nós acabamos que, passando as nossas experiências para outros catequistas, é uma forma que você vai divulgando um tema tão importante para a nossa igreja, numa linguagem nossa, né, de catequista para catequista. Agora, as 2 próximas lives que nós tivemos no ano passado, a 8ª e a 9ª live, nós fomos agraciadas com presente, com 2 formadores maravilhosos. Então, na 8ª live, você não perde, catequista, vai lá e assiste, que está incrível. Foi o padre Tiago Facchini, e ele vem falando tudo isso que a Rosiana foi colocando, essa questão de formação, essa questão de os apontamentos, como realizar esse caminho, a conscientização, toda a forma como você pode introduzir esse itinerário, unir, né, essa questão da pastoral de conjunto, unir, né, com a diocese. Ele tem muitos livros, né, um deles muito conhecido, que é O Caminho. Então, assim, não percam que essa live está incrível. E na 9ª live também nós tivemos outro presente maravilhoso, que foi o padre Paulo César Gil, gente, também maravilhoso formador sobre a iniciação à vida cristã, nos veio também dando muitos apontamentos, e falou coisas maravilhosas sobre caminhar juntos, né? Não só de 2 em 2, mas em pastorais, em comunidades, em arquidiocese, em foranias, vicariatos, como vocês bem colocaram todas, né, aqui na nossa live. E aí ele vem fechar o nosso ano com chave de ouro, né? Então, assim, nós estamos aqui da Catequese Fora da Caixinha muito, muito felizes por estar dando esses passos, né? Iluminados, né, pelo Espírito Santo. Eu acredito muito que tudo isso, né, Deus, eu acredito que nós temos agradado o coração de Deus, porque é o que nossa missão nos pede, e que você possa aproveitar intensamente tudo isso que nós estamos passando para vocês, tá? Nossa hora já está super adiantada, e tinha muito mais coisa para falar para vocês, mas eu quero convidar a Luciana. Luciana, como que tá aí? O pessoal está interagindo com o grupo? Tem perguntas? O pessoal está elogiando, gostando muito da live. Eu tenho uma pergunta que eu acho super pertinente, porque eu acho que deve ser dúvida de muitos catequistas. A Liciane falou assim, quando que foi feita a implantação do IVC? Porque quando eu iniciei como catequista, eu não passei por esse processo. Então, acho que é uma pergunta que muitos fazem e seria importante responder. A Márcia vai falar? Vou falar. Então, se a gente for falar mesmo, né, começou com o Concílio Vaticano II, né, mas nós temos documentos aí, nós temos a própria catequese renovada. Vou falar aqui para me falar certinho, mais 2 documentos. Só um minutinho. A 46ª Assembleia Geral dos Bispos foi em prol da iniciação à vida cristã, a 55ª também, o Documento Nacional de Aparecida, o Diretório Nacional de Catequese, no documento, o anterior, número 35 e 38, 45 e 50. Porém, cada diocese está fazendo a implantação aos poucos, de acordo com a sua realidade, tá? Então, você precisaria chegar na sua paróquia para saber, e fazer a pergunta lá para a sua coordenação, para o seu pároco, tá? Mas a iniciação à vida cristã, como a gente falou, é um resgate que foi trazido da Assembleia Geral dos Bispos para todo o Brasil, só que está sendo implantado de acordo com cada realidade. Aqui em Guarulhos, por exemplo, nós tivemos formação desde 2005, na primeira Assembleia de Catequistas foi dado o primeiro pontapé, e desde 2006 até 2009, nós fomos tendo formações, e só depois é que se iniciou o processo propriamente de implantação. Hoje, 2023, toda a Diocese de Guarulhos já caminha com a iniciação à vida cristã em todas as dimensões, catequese infantil, crisma e adulto.
O Crisma, a primeira turma de Crisma, iniciou-se em 2022. Então, assim, um processo bastante longo. Hoje, nós já estamos nessa unidade. Toda a nossa diocese, os grupos de catequese caminham a partir da iniciação à vida cristã. Tá? Então, não dá para dizer quando foi a implantação na sua paróquia. Pode acontecer de você ser catequista e você já está vivendo a iniciação à vida cristã e você, mas aqui não foi implantado lá atrás. A sua diocese acolheu já há muito tempo e já iniciou o processo. Tá bom? Mais alguém gostaria de complementar? Ilza? Gostaria de dizer, assim, que os catequistas que ainda não foi implantado, né, na diocese, da minha realidade. A diocese já nos trouxe, há alguns anos a gente já estuda esses documentos, né? Tanto o RICA, tivemos vários estudos na diocese, o 107, mas, assim, para dizer, na realidade, implantado, tudo bonitinho, certinho, gente, é muito difícil. Nós estamos dando passos. Com a catequese infantil, a coleção Crescer em Comunhão, ela nos enriquece muito, porque já vem todos os passos para o catequista realizar. Então, está muito bem orientado. Desde o ano passado, nós estamos vivendo essa realidade. E com os adultos, nós vamos implantando aos poucos. Um ano a gente consegue fazer um passo a mais, no outro ano a gente já dá, né, traz uma outra pastoral para ajudar nas celebrações. Então, é assim, é um passinho atrás do outro. A gente vai devagar. Inicie, se tem alguma coordenadora aí que queira saber, inicie convidando outras pastorais para te ajudar numa celebração, no encontro com os pais, ou no encontro com as crianças, com os adolescentes. É assim que a gente vai começando, de passinho em passinho. Na minha paróquia, eu não posso dizer que já estamos caminhando totalmente nos passos da IVC, mas estamos dando passos para que essa realidade aconteça. Só Deus sabe quando, mas é devagar. Se não der um primeiro passo, não chega lá. Essa que é a verdade, né? Colaborando, falando sobre, divulgando, conscientizando, né, Ilza? Liane? Principalmente estudando, né? Se preparando. Isso mesmo, é tão importante a gente iniciar já esses passos, esse caminho, com esse sentimento, com esse pensamento e aprimorando a espiritualidade da iniciação à vida cristã. Eu gostaria só de complementar algo que nem eu nem a Rosa lembrou de falar, mas nesse passo a passo da implantação do IVC, nós também precisamos pensar no espaço celebrativo, no espaço onde acontecem os encontros, que o IVC ele vem descaracterizar aqueles encontros semelhantes à escola, né? Tirando de cena o quadro negro, tirando de cena a classe, né? Então, trazendo realmente para os encontros um momento de celebração, um momento da leitura orante da palavra do Senhor. Então, muitos materiais que se apresentam aí nas paróquias, iniciação à vida cristã, tudo gira em torno da leitura orante da palavra. Então, é bem importante nós lembrarmos isso também, que um dos primeiros e mais importantes passos de implantação da iniciação à vida cristã é a leitura orante da palavra. Muito bem, Liane. Eu também só gostaria de complementar, dizer assim que na minha arquidiocese, eu sentindo as dores desse catequista que perguntou, como que ela chama, Lu? Liciane. A Liciane, né? Aqui foi mencionado desde 2012 sobre o documento 107, fomos estudando, a gente foi vendo alguns sinaizinhos, assim como a Liane falou, essa questão de descaracterizar o encontro, aluno, catequista não é professor, não é tia, foi dando sinais, pistas, sabe? Pequenos sinais,
aí já vai montando um encontro celebrativo, tem que fazer um círculo, já não é mais carteira uma atrás da outra. Algumas coisinhas as dioceses já foram inserindo, mas é uma mudança de mentalidade. Se você for assistir a live do Padre Tiago, ele fala muito bem sobre isso, que é demorado. Então, as dioceses, às vezes, elas têm receio de colocar uma coisa e forçar a barra e depois não dar um bom resultado. Então, eles vão devagar. Por exemplo, agora com o Papa Francisco, com o Ministério do Catequista, está tendo formações a nível de arquidioceses a nível Brasil. E estão convidando os catequistas. E nada mais é, gente, que é esse caminho. As formações, elas estão fazendo você mergulhar nesse processo da iniciação à vida cristã. Então, assim, já é uma boa alavanca para a gente caminhar um pouco mais. E você vai ver, nós acreditamos, nós cremos, né, meninas, que em breve todas as dioceses do Brasil estarão vivendo a iniciação à vida cristã. Gente, é isso. Mais alguém quer falar alguma coisa? Precisamos encerrar urgente. Tudo bem? Então, eu só queria complementar ali que eu vi que algumas pessoas também perguntaram com relação a esse processo de implantação, né? Como as meninas mesmo já falaram, é um passo de cada vez, né? Então, são pequenos sinais, pequenas mudanças, que aos poucos você vai percebendo que a tua paróquia já está num caminhar rumo ao IVC, mas que os passos ainda são lentos, né? Então, pouco a pouco, você vai caminhando, vai fortalecendo, né? Você vai se organizando para que aquilo aconteça. Então, os próprios ritos, a gente começou a adotar aqui na minha paróquia, por exemplo, de uns 8 a 10 anos atrás. Então, nós tivemos a formação na época, e a partir dali começou-se a adotar os ritos. Então, é um passo de cada vez. É o colocar a sala em círculo, é colocar um tapete para sentar com as crianças no chão, todo aquele contexto que você vai mudando pouco a pouco. E essa dificuldade em relação à fala em si, vamos dizer assim, professor de catequese, a tia, isso daí é algo que está enculturado. Então, aos poucos também que vai mudando essa visão, mas é um passo de cada vez. O que não pode é desanimar, você, em meio às dificuldades, você, né, recuar. Então, quem já deu os primeiros passos, não tem mais como voltar atrás, né? E quem ainda não deu, pode ir nesses pequenos gestos, essas pequenas ações, trazendo para a sua realidade. Muito bem, gente. Então, vamos deixar aqui só um recadinho para todo mundo, que nós teremos a nossa próxima live, que ela vai ser dia 21 de março, e nós iremos trazer dificuldades e alegrias da implantação do IVC. E nós vamos ter um convidado especial, vai ser o Padre Lucas. Então, vocês não percam, anote nas suas agendas e não esqueçam de compartilhar, tá bom? Então, um grande abraço a todos. Fiquem com Deus e até a próxima live. Beijo, beijo.